Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento do Direito, nosso programa semanal, o qual trazemos informações, conselhos, orientações jurídicas para você que nos assiste em casa. E nós gostaríamos também de deixar para você o nosso endereço para envio de perguntas ou sugestão de temas para os próximos programas. O nosso e-mail que vai aparecer na sua tela é momentododireito@presbiterio.org.br. Você pode ver que hoje estamos gravando num estúdio diferente, no estúdio que são feitos os podcasts da TV Manaim. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual, relacionado ao meio empresarial, que é o compliance. O compliance e o direito penal, como isso pode afetar as empresas. E para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje o advogado Dr. Rafael Bolt. Dr. Rafael Bolt, seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Rodrigo. Prazer participar. Dr. Rafael Bolt, ele é advogado, ele é professor de Direito da Faculdade de Direito de Vitória, mestre e doutor em Direitos e Garantias Fundamentais e também pós-doutor pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Doutor Rafael, vamos lá, né? O que é o compliance hoje, né? E qual a importância, né, dessa ferramenta na prevenção dos riscos legais e penais nas empresas hoje? Excelente. Nós estamos falando, doutor Rodrigo, de um dos temas mais atuais do direito hoje, não só do direito, porque o compliance ele é interdisciplinar, ele abarca diversas áreas. Inclusive, é importante já deixar claro que o profissional de compliance, o compliance officer ou aquele profissional que está à frente de um setor de compliance, por exemplo, ele não precisa ser formado em direito. Ele pode ter formação em outras áreas. Não necessariamente precisa ser um advogado ter uma formação em direito. Ele pode vir da área da administração, da engenharia, da economia, porque é uma área interdisciplinar, como nós dissemos, e multidisciplinar. Bom, o compliance, a palavra compliance vem do inglês, comply. Basicamente é estar em conformidade com a legislação. Mas a gente pode ir um pouquinho além. Melhor do que o termo compliance é falar, como diz a própria legislação brasileira, em sistemas de integridade. Correto. O que o compliance quer fazer é estabelecer um conjunto de ações, políticas e controles internos que permitam garantir que as empresas atuem em conformidade com a legislação vigente. Não só as leis, mas os regulamentos, decretos, enfim, todo o arcabouço legislativo. Ele é extremamente importante porque ele permite que a gente tenha um processo de prevenção e mitigação dessas condutas ilícitas. De alguma forma, a gente sabe que as ilegalidades podem ocorrer, então a gente precisa de mecanismos de controle, de prevenção, detecção e remediação dessas ilegalidades. Como que o compliance ele se relaciona com o direito penal? Essa é uma questão bem interessante porque a gente geralmente pensa no compliance tributário, compliance na área da saúde, o compliance ambiental, compliance empresarial, a lei anticorrupção, esse é o termo, né, da lei 12.846, mas ele se vincula ao direito penal também, porque o direito penal empresarial ele poderia se aplicar em 3 esferas diferentes, ou em 3 ações diferentes, né? O direito penal empresarial ele está ligado às condutas praticadas na empresa, ou seja, ilícitos penais praticados por funcionários, colaboradores, pessoas que trabalham, prestam serviço para a empresa. Ele também, o direito penal empresarial, está ligado às condutas praticadas pela empresa, ou seja, seus dirigentes, por exemplo, Sim. podem cometer determinadas infrações penais, e contra a empresa. A empresa também pode ser vítima de crimes. Nesse caso, então, a finalidade principal do compliance criminal, como a gente chama, ou criminal compliance, é prevenir a prática de ilícitos penais e, uma vez que eles eventualmente ocorram, tentar lidar melhor com eles, remediar, tomar ações ou atitudes que sejam as mais adequadas no caso concreto. E, assim, quais são os riscos penais que hoje as empresas, elas, assim, estão mais vulneráveis, né, a sofrer, né? Quais seriam esses riscos? Claro que vai depender muito, Rodrigo, do nicho de mercado, da área em que a empresa atua. E aí a gente vai definir isso com base, por exemplo, no ramo de atuação, né? Há empresas que participam de licitações constantemente, então ali existem riscos ligados a crimes licitatórios. Correto. Depende muito da área de atuação, mas de modo geral, a gente pode pensar em vários crimes. Corrupção ativa, né? Há muitos casos de corrupção ativa, empresas que prestam serviços ou que licitam junto a órgãos públicos, crimes licitatórios, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, crimes fiscais, crimes contra a ordem tributária. Então a gente tem uma
quantidade muito grande de crimes que podem ser praticados por pessoas que compõem as empresas. E assim, doutor Rafael, quais seriam assim, os elementos, né, essenciais que uma empresa ela pode ali incluir no seu programa de compliance? A gente tem além da lei anticorrupção, que é a chamada lei anticorrupção empresarial, nós temos alguns decretos, alguns regulamentos. O decreto 11.129 de 2022, ele é o decreto regulamentador dessa lei. E nesse decreto a gente encontra aquilo que seriam os pilares de um programa de compliance. Então, a gente pode chamar aqui de elementos essenciais. Por exemplo, compromisso da alta direção. É fundamental, é um pilar básico. Todo programa de integridade, todo sistema de integridade depende necessariamente de que a direção, ou a alta direção, como a gente chamou aqui, ela esteja comprometida com esse programa. Aí o senhor só me dá um parênteses aqui. Então não adianta você querer fazer um programa de compliance, às vezes você começando com os colaboradores. Exatamente. Na verdade, quem tem que estar compromissado seria a alta gestão. Né? O comprometimento tem que ser de todos, mas começa pela alta gestão, pela alta direção. Há uma frase que diz, nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Então não adianta os diretores, a alta gestão, dizer assim, olha, precisamos estar comprometidos com a legalidade, com a integridade, a empresa tem que estar comprometida com o programa de compliance, se eles mesmos não apoiam concretamente por meio de ações. Senão vira um programa cosmético ou de papel. Ou de papel, né? Isso é um risco muito grande. Então esse é um pilar importante. Políticas de código de conduta acessível, políticas vinculadas, por exemplo, a um código de conduta acessível, avaliação periódica do programa de compliance, treinamento é fundamental. Não adianta você desenvolver um programa que seja interessante, mas não treinar a sua equipe periodicamente, constantemente. Canais de denúncia seguros e confidenciais é outro pilar. Investigação interna que seja diligente e imparcial. Enfim, monitoramento. A gente tem alguns pilares que são imprescindíveis. Correto. E assim, doutor Rafael, né, em que medida que um programa de compliance ele pode reduzir ou excluir, né, a responsabilidade penal do dirigente da empresa? Esse é um ponto bem importante, doutor Rodrigo, porque no Brasil a gente tem a responsabilidade penal subjetiva apenas. Ou seja, só existe uma possibilidade, por enquanto, de que no Brasil uma empresa, uma pessoa jurídica, responda criminalmente por seus atos, que é no caso de crimes ambientais. Crimes ambientais, né? A Lei 9.605, ela prevê que a pessoa jurídica pode sofrer sanções penais. Fora isso, a responsabilidade penal, ou seja, a pena eventualmente aplicada, recai sobre a pessoa física, sobre os indivíduos. Então, se os dirigentes, um colaborador, inclusive um terceiro eventualmente vinculado à empresa, estiver prestando serviço, ele cometer um crime, a rigor, quem responde não é a empresa, criminalmente, mas aquela pessoa física. Exato. Então, a lei de corrupção, ela prevê a responsabilidade objetiva, sem dolo e culpa, né? Para a empresa. Só que aí uma responsabilidade administrativa e civil, com sanções muito gravosas. No caso da pessoa física, o programa de compliance, se nós temos mecanismos de prevenção, análise de risco, prevenção, mitigação dessas condutas, pode ser extremamente importante para que os dirigentes não fiquem blindados porque isso não existe. O programa de compliance ele não elimina o risco. Ele vai tentar lidar e reduzir os riscos de responsabilização. Então, é um mecanismo interessante, é uma estrutura importante para evitar a responsabilização criminal desses dirigentes por atos praticados em nome ou em favor da empresa. E, doutor Rafael, com relação aos canais de denúncia e investigações, né, internas, como que esses canais eles podem, né, contribuir para a efetividade do compliance daquela empresa? E quem que pode acessar esses canais de denúncia? Seriam as pessoas vinculadas àquela empresa? Seriam terceiros? Os canais de denúncia e toda a investigação interna, eles são extremamente importantes, porque, primeiro, a investigação interna tem que ser imparcial, ela tem que ser feita de maneira confidencial, assim como o canal de denúncia, e a gente precisa evitar algo que hoje é um grande problema quando a gente fala em sistemas de integridade, que é a retaliação. Então, a confidencialidade, o anonimato... Isso é fundamental, né? Exato. Ele tem que ser garantido, porque senão você inviabiliza uma investigação. O denunciante, ele fica preocupado, bom, mas será que se eu denunciar que está ocorrendo
estão ocorrendo ilícitos dentro da empresa. Por exemplo, estão fraudando licitações, estão cometendo assédio sexual dentro da empresa. Hoje acontece muito assédio moral, que ainda não é crime no Brasil, mas será que se eu denunciar esses fatos, corrupção, a empresa está envolvida com esquemas de corrupção, será que o anonimato vai ser preservado, né? Ou mesmo o meu emprego, porque eu dependo dele. Então, esse é um ponto muito delicado. O canal de denúncia, ele pode ser acessado apenas por terceiros, porque você pode contratar uma empresa para realizar esse tipo de serviço, ou ele pode ser acessado por pessoas da própria empresa, que vão apurar as denúncias, fazer a filtragem, a análise dessas denúncias e, posteriormente, caso seja necessário, a investigação interna. Aí é uma questão de opção da empresa, mas o mais importante é que existam essas garantias para o denunciante. Caso contrário, você inviabiliza qualquer denúncia. Se a pessoa perceber que, ao denunciar, a investigação interna não será imparcial, não será... E ela pode sofrer uma retaliação ainda, Exatamente. As pessoas deixam de denunciar e o seu programa ele vai por água abaixo no final das contas. Porque aí você não consegue mais ter acesso a essas informações que são importantes para a proteção da própria empresa. E quem está implementando hoje, né, na sua empresa o programa de compliance, quais são os principais erros, né, que a pessoa ela tem que evitar, né, antes de implementar esse programa, ou quais são os erros mais comuns cometidos? Bom, a gente tem vários erros que a gente percebe na prática. Recentemente, lá no escritório, nós tivemos um cliente que ele teve um caso, ele chegou com um caso, né? Nós não o atendíamos nessa área especificamente. É uma grande empresa canadense que tem filiais no Brasil, que tem uma filial no Brasil. E eles sofreram uma sanção da CGU muito alta, uma pena muito pesada, porque no caso das empresas, você pode ter pena de até 20% do faturamento bruto do ano. Então, realmente é uma multa, assim... Dependendo, você mata a empresa. Mata a empresa. Proibição de contratar com o poder público, de licitar. Então, eles chegaram lá com uma sanção de milhões, uma pena de milhões, e a gente percebeu um erro que é muito comum. A gente teve que reestruturar o programa de compliance deles, programa de integridade, que é o programa de compliance de papel ou só cosmético. Eu crio um código de conduta, eu tenho lá alguns mecanismos ou algumas políticas simples, mas eu não tenho efetividade desse programa. Então é aquilo que é só para inglês ver, sabe? Exatamente. Só para dizer só que eu dizer estou comprometido. Eu tenho programa de compliance, mas eu não tenho treinamento, a alta direção, um outro erro, não está comprometida. Você só divulgou isso dentro da intranet da empresa, as pessoas assinaram e pronto. Aí eu já digo que tenho um programa de compliance. São erros comuns. Esse programa de papel, falta de comprometimento real da alta direção, essa aplicação formalista só do programa, né? A falha nos canais de denúncia e investigação interna é um erro muito comum. A retaliação. Retaliação, né? Como o senhor falou. Exatamente. A falta de avaliação periódica e adaptação do programa à realidade daquela empresa. Esse é outro erro muito comum. Eu não posso pegar um programa, por exemplo, de uma grande multinacional ou de uma outra grande empresa e aplicar isso na minha empresa. Essa aplicação automática não faz sentido, porque um pressuposto do programa de integridade é compreender a realidade daquela empresa. Ela é uma pequena empresa, uma média empresa? Quantos funcionários nós temos? Qual é a nossa área de atuação? Quais são os nossos principais riscos? O risco de uma empresa pode não ser o risco de outra. Exatamente. Depende da atividade de cada uma delas, né? Exatamente. São erros muito comuns. E como que como que um suporte jurídico pode ajudar, né, pode estruturar a manter um programa de compliance de uma empresa? A área jurídica ela tem que dialogar com o compliance. O compliance ele não se limita a um setor da empresa. A gente costuma dizer isso. O compliance ele tem que estar... A cultura de integridade, de conformidade, ela tem que estar disseminada por toda a empresa, de cima a baixo. Não adianta você ter um setor de compliance e esse setor de compliance ele está isolado dentro da empresa, ou ele não tem autonomia. Então, a assessoria jurídica, digamos, a articulação entre compliance e jurídico é muito importante. Seja o jurídico que vai fazer o trabalhista, o compliance trabalhista, sim, o ambiental, o penal, o empresarial, mas tem que haver uma sinergia, tem que haver uma conexão com a área de RH, com a área financeira, não só com o jurídico, mas é claro, o jurídico, por conhecer o arcabouço legal, por ter conhecimento das leis de modo geral, ele vai dar um suporte importante ao compliance. E às vezes o próprio jurídico é o responsável pelo programa de compliance, né? Exatamente. E como que as pequenas e médias empresas, elas devem adotar os programas de compliance? E como que esses programas eles podem se adaptar à realidade dessas pequenas e médias empresas? Pois é, doutor Rodrigo. Hoje, infelizmente,
poucas empresas pequenas e médias ainda valorizam um programa de compliance. A gente percebe que ainda é uma tendência que eles estejam disseminados em grandes empresas. Mas isso vem mudando com o tempo, porque o programa de compliance ele é importante não só para evitar punições, mas ele se torna um diferencial competitivo também. Alguns órgãos governamentais e algumas empresas, inclusive, só têm contratado parceiros ou empresas se tiverem um programa de compliance estruturado e eficaz. Existe alguma certificação destinada a essas empresas que elas cumprem essas normas de compliance? Existe, por exemplo, o selo Proética, é uma certificação importante. Nós temos algumas certificações nacionais e internacionais. Então, essas certificações, obviamente, elas conferem maior credibilidade, elas demonstram o comprometimento da empresa. A gente tem, por exemplo, hoje o Pacto Brasil, também promovido pela CGU. Então, nós temos algumas certificações que vão indicar o compromisso daquela empresa com atuações mais sustentáveis, mais éticas, e isso é fundamental, tanto para as grandes empresas quanto para as pequenas e médias. Porque, como eu disse, não é só uma questão de evitar uma punição. Mas eu não participo de licitação, então eu não corro tanto risco de corrupção dentro da minha empresa, corrupção ativa, né? Mas você está buscando um diferencial competitivo. Mostrar para o mercado que a sua empresa ela está comprometida com aqueles valores que você está promovendo. Toda empresa hoje ela quer um diferencial. Claro. Ela quer diferenciais. No meio ambiente, por exemplo, na área ambiental, a gente tem casos hoje de greenwashing, que a gente chama, né? Empresas que dizem que estão comprometidas com a sustentabilidade, divulgam isso, mas não estão. E aí acabam cometendo crimes ambientais, ilícitos ambientais, e isso é péssimo para a reputação da empresa. Então, a melhor coisa é quando você tem uma empresa comprometida com esses valores. Efetivamente comprometida, né? Aquilo que o senhor falou, né? Na prática, né? Não algo assim, superficial, né? Exatamente. E isso gera um diferencial competitivo para ela junto aos concorrentes, junto a órgãos públicos, a outras empresas. Então, certamente, é hoje um sistema, os programas de compliance hoje são importantíssimos, não só para os grandes, mas também para os pequenos empresários. Na verdade, o que a gente verifica assim, na prática é que tem que haver uma cultura organizacional daquela empresa para que haja efetividade no programa de compliance. Seria isso, doutor Rafael? Exatamente. A cultura, ela modifica. O programa de integridade não é só uma modificação a partir de um documento que você vai redigir, um código de conduta, né? Um documento que será assinado pelo colaborador ou pelos dirigentes. É mais do que isso, é uma transformação da cultura da empresa. Uma cultura de integridade, uma cultura empresarial efetivamente comprometida com esses pilares, com essas políticas, com os valores de conformidade. Então, com a ética, o programa sustentável e eficaz, um programa perene, que se mantenha com o tempo, que não seja algo meramente localizado ali para cumprir algum tipo de requisito momentâneo, mas que esteja comprometido com esses valores no tempo. E, doutor Rafael, as normas vigentes no Brasil, elas estão de acordo com aquilo que são as normas internacionais? Como que o Brasil ele seria, digamos assim, ranqueado, né, com relação às normas anticorrupção, às normas de compliance? O Brasil ele avançou em 2013, na época com a promulgação, com a criação da lei anticorrupção, em razão, inclusive, de pressões, porque o Brasil queria integrar o CDE e havia pressões do mercado externo, inclusive, de outros países, para que o Brasil aderisse, adotasse e elaborasse uma lei anticorrupção aplicada ao setor privado. Porque até então o que nós tínhamos era só a punição de corrupção na esfera penal. Sim. O Brasil ele vem caminhando desde lá, já são mais de 10 anos aí de lei anticorrupção, vem avançando. É claro que, infelizmente, o nosso país, quando a gente pensa, por exemplo, em avaliação da transparência internacional, quando analisa o compromisso do país com políticas anticorrupção de modo geral, a gente não está tão bem avaliado quanto nós gostaríamos. Mas é necessário que outros avanços, que mais avanços sejam feitos. A gente sabe disso, mas isso você só consegue fazer a partir de uma disseminação da informação e também de pressão, muitas vezes, infelizmente, de órgãos internacionais ou mesmo nacionais. Então a gente acha que a minha visão é de que ainda há muito a ser feito, efetivamente. Não é fácil, não é uma tarefa simples, mas a transformação começa realmente por uma mudança cultural. E assim, o senhor que tem atuado nessa área, né? O senhor tem notado que as empresas, de uma forma geral, elas têm valorizado essas boas práticas de governança?
Grandes empresas, de modo geral, sim, até por uma pressão do próprio mercado, né, Rodrigo? Sim. Eu acho que aqui é um ponto importante. Quando, por exemplo, países da União Europeia dizem que só irão contratar com empresas brasileiras se elas estiverem de acordo com a legislação É uma pressão. internacional, se elas estiverem produzindo, por exemplo, sem violar leis ambientais, Sim. sem violar leis, sem práticas de corrupção ou ilegais, isso gera uma pressão importante de controle para que as empresas domésticas, locais, modifiquem as suas práticas. Então, é claro que há muitas empresas que avançaram, mas também a gente tem, infelizmente, ainda muito programa de integridade ou muito programa de compliance apenas cosmético ou no papel. Então Isso há muito que avançar, né? Certamente. A gente tem trabalhado nesse sentido, tentando mostrar e educar, informar e apresentar para os clientes, para as empresas, a importância desses programas. Não apenas para evitar uma sanção ou para funcionar como uma atenuante, como prevê a lei anticorrupção, caso uma empresa venha a ser punida, mas principalmente para demonstrar que isso gera um diferencial competitivo. Um diferencial importante. competitivo, exatamente. Então, acho que esse é um ponto, né? E aí você apresenta, você mostra que a sua empresa está realmente comprometida com aqueles valores, com a missão que ela está divulgando, que ela está disseminando no mercado. E, doutor Rafael, o senhor até citou um exemplo, né, de um fato concreto que o senhor acompanhou no seu escritório. Existe algum exemplo também público que o senhor tenha acompanhado, assim, que houve uma falha de compliance, algo assim que né, seja público, as pessoas já tenham tomado ciência e que serviria como exemplo? A gente tem vários casos, inclusive, e aí é um ponto delicado, né? Os Estados Unidos, eles foram pioneiros com a FCPA, que é uma legislação norte-americana. Eles criam o FCPA na década de 70 para tentar coibir essas práticas e garantir a punição, inclusive, de empresas norte-americanas e internacionais, estrangeiras, que operassem nos Estados Unidos ou estivessem nas bolsas americanas, né? Então, o FCPA ele veio após alguns escândalos que ocorreram nos Estados Unidos para tentar coibir essas condutas ilícitas. Nós temos vários casos internacionais importantes, para mencionar aqui, o caso da Siemens, Volkswagen na Alemanha. Sim, sim. Foram empresas, a Siemens foi uma das empresas com uma das maiores punições exatamente por casos de corrupção. Ficou notório, bem conhecido o fato de que ela tinha uma espécie de caixa 2 em que eles declaravam contabilmente, inclusive, valores que eram usados em outros países para pagamento de propina. Então, algumas dessas empresas estrangeiras, elas chegavam no Brasil, por exemplo, queriam contratar, queriam licitar, participar de licitações, e elas, no caso da Siemens, ela declarava, inclusive, tinha lá contabilmente os valores que eram destinados ao pagamento de suborno, de propina, de corrupção, né? Então, são alguns casos famosos. Mas, claro, no Brasil nós também temos alguns casos de grandes empresas que sofreram sanções, né, que foram punidas. E isso fica publicado depois, inclusive, no site da CGU, eles têm um site específico, né? Então, assim, nós temos muitos casos. E, infelizmente, hoje, por exemplo, alguns países, os próprios Estados Unidos, vêm flexibilizando a aplicação dessas normas anticorrupção. É mesmo? O atual governo americano, ele vem tentando reduzir a incidência do FCPA, ele vem tentando minar a aplicação dessas normas com o discurso de que, com isso, você garante uma competitividade maior das empresas americanas. Mas você acaba reduzindo a transparência, né? Exatamente. A gente reduz transparência e passa a operar de maneira desigual, porque aí você tem empresas que não respeitam essas normas competindo com empresas que estão tentando atuar a partir das normas anticorrupção. Interessante. E qual o conselho que o senhor dá para hoje, para o empresário, né, que está tentando se estruturar, montar um programa de governança corporativa na sua empresa, compliance? Qual o conselho que você daria hoje para esse empresário? Eu acho que o principal conselho é: esteja comprometido com o que você quer fazer. Realmente esteja comprometido com esse programa de integridade. Não faça algo apenas para mostrar que a sua empresa tem um programa de compliance. Esteja comprometido. Outro conselho que eu poderia dar é: tenha profissionais qualificados ao seu lado. Não é tão simples assim como parece estruturar um programa de integridade. Então tenha bons profissionais em diversas áreas, na área de compliance, no RH, no jurídico. Traga pessoas que possam agregar, que possam te auxiliar nesse propósito. Isso é importante. E um último conselho que eu poderia dar é: pense num programa de integridade não como algo localizado e pontual,
mas como algo perene, algo permanente. Treine, qualifique, monitore esse programa. Isso é fundamental para que ele possa funcionar bem. Perfeito. Então, Rafael Bolt, queria agradecer a sua participação no nosso programa e dizer que o senhor está convidado para voltar mais vezes também para a gente falar sobre esse tema e também sobre outros assuntos. Tá ótimo, doutor Rodrigo. Eu agradeço o convite, foi um prazer participar e fico à disposição. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, você que esteve em casa e está nos assistindo. Estamos encerrando mais um programa Momento Direito. Esperamos que tenha gostado da entrevista e gostaríamos de desejar para você uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. A todos, a paz do Senhor.